Boa noite, estamos aí em mais um estudo do Evangelho de Mateus, né? Uma alegria enorme sempre, todo mundo reunido, o pessoal que não via há muito tempo está aí, o seu Daniel, a Muri, né, a Dona Lorene, e nós estamos fechando agora um ciclo. Nessa reunião e na próxima nós vamos fechar mais um ciclo de estudos, né? Porque originalmente o Evangelho ele não foi escrito com divisões, com uma estruturação didática. Ele era um texto corrido, como se costuma dizer, né? Mas com o tempo, pensando nos evangelhos, aliás, em toda a estrutura da Bíblia, com uma estrutura didática, os estudiosos do texto bíblico, o próprio cânone da igreja, né, achou conveniente dividir os livros da Bíblia em capítulos e passagens, ou perícopes, ou perícopas também se costuma dizer, né? E essa semana e a próxima a gente fecha uma perícopa, fecha uma passagem. É uma passagem que está dentro daquele grande bloco que estuda a missão, que está dentro daquele núcleo que estuda a questão do discípulo, mas que trata especificamente de um tema. Qual que é o tema? Perseguições. Então, já há algumas semanas que nós estamos estudando sobre perseguições. As perseguições que o mundo, ou melhor dizendo, o mundo em si não, né? A parte sofredora do mundo. A parte que sofre, mas sofre por ignorância, sofre por incompreensão, sofre pelos próprios excessos, pelos vícios, né? Pela própria violência. É uma parte da humanidade que se impõe um flagelo consciencial. E essa parte difícil da humanidade não aceita a ideia do Cristo. E aquele que for portador da ideia do Cristo se torna frequentemente, isso é histórico, poderia citar aqui Martin Luther King, o Gandhi, então mesmo homens que não eram cristãos confessos ou cristãos do ponto de vista cultural, né? Mas eram portadores da mensagem do Evangelho, de paz, de amor. Então, Martin Luther King, Gandhi, né? Giordano Bruno e tantos outros benfeitores da humanidade que conheceram uma coisa chamada perseguição, né? A hostilidade dos homens. Os 2 versículos dessa semana e da semana que vem fecha essa sequência de versículos que trataram do assunto, tá bom? E o versículo de hoje, ele diz o seguinte, Mateus 10, 32, aquele que está ali no quadro, o pessoal em casa vai ver aqui no meu cantinho esquerdo. Assim, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu também me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Vamos repetir. Assim, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu também me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Esse versículo, gente, ele é a pedra no sapato de todos os tradutores. E eu tenho certeza que o Haroldo também pagou os pecadinhos dele quando foi traduzir esse versículo, porque é um versículo que dá trabalho para traduzir. Vocês já viram assim, quando você gosta de uma música internacional, né? Então aquela música romântica do Bee Gees, que a Dona Lorene e o Daniel dançava quando namorava, né? Que a Djalma curtiu nas boates lá do Piauí. Não era isso, Djalma? Aquela música que você achava bonita, romântica. Você fala, essa música é linda. Aí um dia você resolveu ir ver a tradução da música. E fica uma coisa meio sem pé nem cabeça, que a gente chega a pensar assim, como é que essa música fez sucesso? Sabe o que acontece, gente? Às vezes um texto funciona bem na língua de origem, não é, Muri? Mas não funciona bem em outro idioma. Quando você transfere ele para outra estrutura linguística, ele não soa bem. Não, sabe? Ele não funciona em outra língua. Funciona muito bem na sua língua,
na língua em que ele foi pensado, em que ele foi criado. Mas em outro idioma ele não funciona bem. E esse é um texto que funciona muito bem, essa frase, esse versículo, funciona muito bem em grego, deveria funcionar muito melhor ainda em aramaico, porque é o idioma em que ele foi dito, foi proferido, mas em português a tradução dele fica dura, sabe? Fica alquebrada, ela fica meio manca, sabe? Ela não funciona muito bem em português. Então ela é muito trabalhosa. Por isso que quando a gente lê esse versículo, sabe, vó? Você lê e fala assim, o que Jesus estava querendo dizer com ele? O que nós vamos fazer hoje? Geralmente, todo mundo já vem com uma compreensão literal e literária do texto. E a gente o que faz no miudinho é separar uma partícula do texto que funcione como uma porta de acesso para camadas, né, para andares mais profundos daquele texto. Hoje nós vamos ter que fazer o primeiro serviço também. Primeiro eu vou ter que interpretar, fazer uma interpretação nua e crua do texto, o texto como ele é, e só então a gente vai selecionar a palavrinha, que é a nossa palavra decodificadora dos segredos do versículo. Tá bom? O que o texto está dizendo? Assim, todo aquele que se declarar por mim, alguns tradutores dizem assim, todo aquele que se confessar por mim, outros vão dizer, todo aquele que manifestar-se por mim. Há várias possibilidades de tradução, mas basicamente Jesus está dizendo, todo aquele que perante os homens, que junto à humanidade, falar do valor da minha mensagem, do bem que a minha mensagem representa para toda a humanidade e do amor que sente por essa mensagem, entendeu? Eu também, quando estiver na presença de meu Pai, e aí eu quero fazer um parênteses, não vamos imaginar, cair na ingenuidade, imaginar um encontro físico entre Jesus e Deus. Não é isso. Em que situação em que qualquer um de nós se encontra na presença de Deus, face a face? Na hora da oração, da prece. Então Deus se encontra presente em nós o tempo todo e ao redor de nós. Mas nós nos encontramos na presença de Deus só quando nós elevamos o nosso tônus mental. Quando a gente projeta a nossa mente para o infinito. E isso a gente faz exclusivamente no momento de orar. Então Jesus está dizendo, olha, eu também falarei ao Pai do valor do discípulo, da sua utilidade para a causa do bem, do seu serviço, da relevância dos seus serviços prestados, quando eu estiver orando. Mas calma aí, Luiz. Jesus não fala dos outros filhos do coração? Dos outros homens? Isso quer dizer que Jesus só vai falar dos discípulos? Não. Gente, quando a gente vai orar por alguém, basicamente a gente ora em duas circunstâncias. A gente se refere à pessoa em duas circunstâncias. Ou a gente pede em favor da pessoa, em favor das necessidades da pessoa, ou a gente faz uma oração de gratidão, por reconhecimento do valor e da realização daquela pessoa em nosso benefício e em benefício dos demais. Então Jesus, quando a gente pega o texto bíblico, ora muitas vezes. Em várias passagens do Evangelho, Jesus está orando. É claro que ele encarnado, ele ora fisicamente, ele profere palavras, ele fecha os olhos, ele se ajoelha, né? Ele se comporta como um encarnado orando. Como essa oração acontece nele, o Cristo transfigurado, o Cristo cósmico, nós não sabemos. Entendeu, Renato? Nós só sabemos que essa oração acontece. E nessa oração, ele ora por todos na humanidade.
em sentidos diferentes. Por parte da humanidade, ele pede compaixão a Deus. Ele ora em função das profundas necessidades reveladas por aquele indivíduo, por aquele coração. Em outra parte da humanidade, ele ora por reconhecimento. Então, há uma diferença entre o Cristo orando por um criminoso de guerra, por exemplo, e o Cristo orando por Teresa d'Ávila. Num, são citados, mencionados, como justificativa da oração, a profunda carência moral. Em outros, são citados, mencionados, confessados ou, segundo diz o versículo, declarados os seus serviços relevantes em favor da humanidade inteira. Sabe por que isso, gente? Porque tem um negócio que vai além da graça, da noção de graça. A gente já falou demais da graça aqui, né? O conceito de graça. Graça é o benefício que Deus realiza para qualquer criatura, independente dela ter feito algo de bom ou algo de ruim. A gente recebe o amor de Deus não porque merecemos, mas porque necessitamos. Mas a parte disso, esse é um conceito geral, um conceito fundamental da relação de Deus com o homem, a parte disso tem uma lei que ela é incorruptível. É a lei do mérito. Existe uma estrutura meritória dentro das relações humanas e das relações do homem com Deus. Tem o que merece e o que não merece. Que basicamente é dizer, tem o que realizou alguma coisa e o que realizou muito pouco ou não realizou nada. Então, às vezes a gente fica triste assim, quando vê uma notícia, por exemplo, de um ato terrorista. É um negócio que dilacera o coração da gente, né? Eu não tenho filho ainda, mas eu tenho sobrinhos novinhos que eu amo tanto. E a gente vê lá, por exemplo, aquele atentado terrorista no show da menina, né? Lá na Inglaterra, em Manchester. E a gente fica pensando nos parentes, nos corações que a gente ama, que são criancinhas. E a gente tem uma tendência justiceira, né? De querer a justiça dos homens. Mas de repente a gente pensa, espera aí, Jesus vai orar por todo mundo. Eu lembro, é chamado de o Anjo de Manchester. Foi uma moça que salvou não sei quantos adolescentes naquela ocasião. Nas preces de Jesus, endereçadas àquela circunstância, vai ser mencionada o Anjo de Manchester, a moça que salvou, e vai ser mencionado também o terrorista. A gente falou sobre isso, né, Djalma, lá no Jornal de Anjos, quando eu estive lá, né, sobre caridade para com os criminosos. Ambos vão ser mencionados, mas de maneiras diferentes. Por um, Jesus vai pedir misericórdia, amparo. Jesus vai rogar por ele, pedir a Deus, ajuda esse infeliz, esse sofredor, que eu amo também. Por outro, Jesus vai dizer, Senhor, glorifica, abençoa, confere mérito e bênçãos a esse coração valoroso que naquele dia serviu em meu nome. Entenderam, gente? O versículo fala disso, de uma lei chamada lei do mérito. Aquele que trabalhou pelo Evangelho, que não foi indiferente ao Evangelho, junto aos homens, é claro que o mestre não será indiferente às realizações dele perante Deus. Tá claro isso? Bom, agora que a gente sabe mais ou menos o que vai tratar hoje, nós vamos mergulhar nas camadas mais profundas desse versículo. E a portinha de acesso é justamente o verbo declarar, que aparece no versículo 2 vezes. Aquele que se declarar por mim junto aos homens, eu, por minha vez, me declararei por ele junto
a Deus, perante Deus. A palavrinha-chave aí é o declarar. Só que tem um porém nessa história. O Haroldo usou o verbo declarar, colocou uma notinha, se não me falha a memória, a notinha na tradução no livro é a notinha 12, onde ele apresentou outras palavras possíveis de serem empregadas no versículo, correspondentes ao original grego. Então aparece lá confessar, aparece lá ratificar, confirmar, e aparece também uma palavrinha que os advogados de plantão, viu, senhor Daniel? Uma palavrinha que é a palavrinha homologar. Pessoal aí da área jurídica, conhece a palavrinha? Né, dona Joana? Homologar. Quando eu fui lá no rodapé do Haroldo para ver as outras possibilidades, me chamou a atenção essa palavra. Falei, olha só, quer dizer que homologar caberia aqui na tradução. Senão Haroldo não colocaria. Ele deve ter tido acesso a, inclusive, outras palavras sinônimas, né? Mas ele mencionou ali aquelas que funcionam. E cada uma, gente, é que nem aquela pecinha do Lego. Que você troca a pecinha e o brinquedo vira outra coisa. Cada palavrinha dessa que ele citou, se você encaixar ela no lugar de declarar, o versículo ele vai para outro caminho, vai para outro sentido. A brincadeira aqui hoje é essa. Nós vamos pegar a tradução do Haroldo, viu, vó? Vamos tirar aquele declarar e vamos encaixar ali no lugar essa possibilidade linguística que é o homologar. Nós vamos brincar com isso hoje. Sabe por que eu decidi brincar com essa palavra, o homologar? Porque aí eu recorri o meu Logos Bible nordestino, que é a senhorita Aila Pinheiro. Falei, mana, falei para os outros companheiros também, como é que é isso em grego? E aí eu levei um susto. Vocês sabem qual que é a palavrinha grega que aparece ali, que o Haroldo traduziu como declarar? Homologeo. Homologeo. Olha, da onde vem o homologar? Do grego homologeo. Então agora nós vamos ficar na palavrinha e vamos buscar a etimologia dela. Não é a etimologia de homologar, nós vamos na etimologia de homologeo, da palavra grega. E na etimologia dela, nós vamos descobrir que homologeo é composto de 2 radicais gregos. E vocês conhecem. Primeiro, homo. Alguém sabe? O mesmo. Homossexual. Do mesmo sexo. Atração por uma pessoa do mesmo sexo. Né? Homogêneo. Aquilo que não é diferente, que é tudo misturado, é homogêneo. Homo, é o mesmo. Certo? E logos. Então, da onde vem lógica? De onde vem, por exemplo, lá no texto de João, e no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Lá usa a palavra logos. Logos, aqui, vai funcionar como dizer algo. Claro que está relacionado também a raciocínio. Então, é a palavra com sentido, a palavra articulada, a palavra funcionando como linguagem composta. Logos. Homo e logos, juntando, fica o homologeo. Grosso modo, e aqui o grosso modo vai ajudar muito, homologeo é dizer o mesmo. Dizer a mesma coisa. Sabe quando
alguém disse alguma coisa e você vai entrar na conversa e vai confirmar e falar, é isso mesmo, eu estava lá e vi e é isso mesmo. Você está homologando o que ela disse, dizendo a mesma coisa. No ato processual, né? Sou Daniel, Dom João, o pessoal da área de direito aí, na Andréia, não é assim? Um ato processual, ele só tem validade mesmo quando o juiz fez o quê? Homologou. Ele foi lá e assinou embaixo. É como se ele dissesse, é isso mesmo. Pode dar andamento aí, porque é isso mesmo. Ele deu fé. Confirmou. Assinou embaixo. Ratificou. Entendendo? Dizer o mesmo. Aloísio, e como é que esse dizer o mesmo, ou dizer a mesma coisa, vai ajudar a entender esse versículo? Então vamos lá. Vamos dividir o versículo em duas partes. A primeira parte é o discípulo perante os homens falando sobre quem? Jesus. Na segunda parte é Jesus perante Deus, falando sobre quem? Os discípulos. Na primeira parte, o discípulo vai dizer aos homens: Jesus Cristo é o Messias, é o Cristo de Deus, governador do orbe, e aí na definição da questão 625, guia e modelo para toda a humanidade. Basicamente, o fundamento de discurso de todos os discípulos é esse. Confessar Jesus, declarar Jesus, é dizer, olha, ele é o mestre, eu sou o discípulo, e ele é o mestre porque ele governa o orbe e ele é o padrão de ser humano que a gente deve seguir. Ele é o modelo, ele é a forma na qual a gente vai se basear para compor a nossa estampa espiritual, nosso caráter. É o que você está dizendo sobre Jesus. Certo? Isso não tem valor, assim como um papel jurídico, né? Um documento jurídico, um processo, uma pasta de processo, não tem valor sem a assinatura do juiz. Essa declaração, essa confirmação, não tem valor se por detrás do verbo não existir o ato. Verbo é homologado por ato. Palavra é confirmada por ação. Se Jesus tivesse vindo no mundo, falado para os discípulos, olha, vocês vão espalhar por aí, para todo mundo, que eu sou o Cristo de Deus, o Messias, o ungido, o governador do orbe, tá bom? E os discípulos vão falar, mas se vocês não acreditar? Não, só fala que eu falei e pronto. Teria validade? Os próprios discípulos não iam se sentir encorajados, entusiasmados em fazer isso, porque é pura e simples palavratório. O que realmente, Tonzinho, animou, encorajou, entusiasmou os discípulos a sair pregando? A vida de Jesus. Se Jesus não vivesse o que ele falou, ninguém ia repetir, a gente nem ia saber que esse homem existiu. Gente, era a era, né, seu Daniel? Era a era dos filósofos itinerantes. Era aquele negócio que Paulo faz, lá no Paulo Estevão, de parar na praça pública e sair falando, aquilo era o dia inteiro, em tudo quanto era praça. Aquele negócio de Jesus subir na escadaria do templo e sair pregando, junto com Jesus, devia ter mais uns 10, ao mesmo tempo. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Facebook. O pessoal expunha suas ideias nas praças. A praça pública era o lugar de vociferação. Né? Até hoje tem isso, né? Hoje a gente interna o sujeito, mas... Né? Aqui em Uberaba tinha um companheiro que parava ali no Banco do Brasil, vocês se lembram? Já desencarnou, se não me engano, né? Ele parava ali na porta do Banco do Brasil e começava a fazer discursos brilhantes, viu?
Eu tive a curiosidade um dia parar para escutar, falava muito bem. Mas não é mais comum, né? Não é mais comum, na época de Jesus era. Por que que dentre tantos faladores, pregadores de praça pública da Palestina antiga, um dividiu a história da humanidade em antes e depois dele? Sem pegar uma espada. Sem ter um tostão no bolso. Por quê? Não era filho de rei. O pai era carpinteiro, a mãe dona de casa. Nada contra, viu, Tonzinho? O pai era carpinteiro, um homem simples. E esse homem dividiu a humanidade antes e depois do nascimento dele. Sabe o que deu força, o que homologou as palavras dele? O ato, a vida, as ações. São muitas ações, tantas, isso é uma fala bonita do apóstolo João, né? Quando João diz assim, olha, se eu fosse escrever tudo que esse homem fez e falou, nem o mundo inteiro seria capaz de conter todos os livros que se escreveria a respeito dele. Bonito isso. Então é muita coisa. A gente precisa destacar aqui um gesto, um ato síntese. Um ato síntese. Um ato que condensa tudo o que ele fez e esse ato ratifica, homologa, declara, confirma, confessa aquilo que o discípulo está falando para a multidão. Que ato é esse? A crucificação. É o ato extremo. É o momento apoteótico. A última e mais preciosa lição. É a crucificação. É o gesto extremo. Sacrifício por amor. A crucificação é isso. Bom, ele é o mestre. E o gesto extremo que conferiu valor, veracidade, autenticidade à pregação do discípulo foi a crucificação do mestre. Vamos agora inverter o processo. Vamos pegar o versículo e vamos, como ele tem uma estrutura espelhada, vamos agora pensar em o Cristo apresentando o discípulo para Deus. Gente, isso tudo uma linguagem absolutamente simbólica, literária, figurada. Bom? O Cristo vai afirmar algo sobre Pedro, por exemplo, ou sobre João, sobre Tiago, que precisa ter um valor real. Ele é meu discípulo. É o que nós estamos estudando aqui desde dezembro do ano passado. Ele, Pedro, é meu discípulo. Jesus em prece. Senhor, glorifica o meu valoroso discípulo Estevão. Esse pedido de glorificação, esse reconhecimento de Jesus declarando aquele homem como de seu discípulo perante Deus, só tem força, só tem significação, só tem brilho, porque o discípulo tem um traço na sua natureza que o torna discípulo. Imitar quem? O mestre. Ele é discípulo porque tudo que o mestre fizer, ele imita. Em processos de tentativa. Tenta a primeira vez, não dá, a segunda vez não dá, mas uma hora vai. Ele não flui como o mestre flui, porque o mestre é o mestre. Mas ele tem essa característica. O que o mestre fizer, ele vem atrás e faz igual. Então, se o que conferiu valor à pregação do discípulo sobre o mestre foi o testemunho, o sacrifício por amor do mestre, o que vai dar valor, brilho para a oração do mestre junto a Deus sobre o discípulo é o sacrifício por amor de quem? Do discípulo. Entendeu, Sadel? A oração de Jesus para Estevão
Só tem valor, o valor que tem, porque Estevão imitou o mestre. Onde eu quero chegar com isso, e aqui nós conseguimos mapear, com esse termo homologação, né? Dizer o mesmo é quando o discurso diz a mesma coisa que o ato, que a prática. O que eu quero dizer para vocês é que o discurso do mestre e do discípulo é o mesmo, porque a prática do mestre e do discípulo é a mesma. É a mesma, entendeu, Adriano? É a mesma. Se não for a mesma, não é discípulo. Aí como é que é chamado? É a multidão, se encanta, né? Mas o discípulo, o ato extremo, é o mesmo. Porque ele passa uma vida inteira de exercício e existe um momento de ato extremo. E esse ato extremo é o que vai conectar definitivamente ele e o mestre. É o que diferencia o falso profeta, que fala uma coisa, mas Exatamente, seu Daniel. É isso mesmo. Aí se torna hipocrisia. Por que o discípulo ele é autêntico, ele não é hipócrita? Porque entre ele e o mestre existe um laço que se chama sacrifício por amor. Esse é o tema de hoje. É o que conecta um ao outro. É o que torna válida a declaração do discípulo junto à multidão sobre Jesus. É o que torna válida a oração de Jesus em glória do discípulo junto a Deus. É o que conectou Pedro e Jesus. E é tão bonita essa relação de Pedro e Jesus, porque Pedro é o discípulo icônico, né? É tão bonita essa relação de Pedro com Jesus, que o discípulo imitou o mestre de forma espelhada. Jesus foi crucificado, com a cabeça apontando para o céu. Pedro foi crucificado com a cabeça apontando para o chão. Olha que coisa bonita. Não sou o mestre, eu sou o discípulo. Eu vou fazer a mesma coisa que ele, mas do avesso. Do contrário. Invertido. Fala, Tonzinho. Como? Mas é claro que Tonzinho, isso a gente pode ter por certeza. E a gente percebe isso, por exemplo, num capítulo Boa Nova, que é os 500 da Galileia. Por cada mártir que deixou cair no chão do mundo uma gota de sangue, de suor ou de lágrima, Jesus endereçou uma oração de gratidão. Gratidão é um traço de personalidade que caracteriza espíritos nobres. Todo espírito nobre sabe ser grato pelo bem que alguém realiza. Agora imagina em que nível está a consciência de gratidão do Cristo. A gente acha bonito com uma criança igual o Dudu, alguém faz alguma coisa e ele fala muito obrigado, a gente acha bonito, não é? Poxa, em Jesus ia faltar gratidão, senão ia ser muito snob, né? Não, esse aí é discípulo mesmo, tem que morrer por mim mesmo. Não, Jesus sabe ser grato, ele sabe ser reconhecido. Jesus ora por cada um de nós. Cada vez que a gente dá uma burrada, uma mancada, Jesus ora por nós. Cada vez que a gente realiza um ato digno, Jesus ora por nós. Ele ora por compaixão, ele ora por gratidão. É a oração de Jesus, essa relação íntima do Cristo com Deus, direta, que mantém o orbe girando, que mantém a terra no lugar, que faz o sol nascer para todos nós todos os dias. Se Jesus, e isso aqui não é hipótese, viu, gente? Isso é impossível de acontecer, é imaginação. Se Jesus parasse de orar pela humanidade terrena, 1 segundo, a terra se esfacelaria. Aí vocês iam ver furacão. Não é? O ar para, falta tudo, Tonzinho. A terra... É o amor de Jesus que mantém tudo no seu lugar. Tá bom? Bom, nós demos essa longa introdução para agora chegar no ponto.
Essa palavra sacrifício, a gente normalmente foge dela, ou olha para ela com um certo receio. Sacrifício, né? Ah, vou fazer esse sacrifício. A gente fala até com pesar. Não deveria. Porque o cristianismo ressignificou essa palavra de uma maneira extraordinária. Sacrifício é uma palavra de origem romana. E ela era aplicada no ambiente dos templos romanos. Consagrado às divindades romanas. Então ela é composta por 2 radicais latinos, sacro e ofício. Então é uma ocupação sagrada, né? Um ofício santo. É aquilo que você faz exclusivamente para agradar uma divindade. No contexto romano nós estamos falando. Então tudo, por exemplo, que o sacerdote, né, as pitonisas, as sacerdotisas romanas realizavam em ambiente de templo, era sacrifício. Então, em várias coisas, não só matar animais, né? Então, a sacerdotisa dançava. Ela era em honra. Era para agradar a divindade. Era uma forma de sacrifício, né? Às vezes matavam um bezerro, matavam um animal, um pássaro, né? Uma ovelha. Era para agradar a divindade. Quando ocorreu o encontro entre Ocidente e Oriente durante o helenismo, o que caracteriza a cultura helenística é essa vinculação entre cultura oriental e cultura ocidental. Então, muitas palavras, houve um esforço de correspondência entre elas. Por exemplo, quando se chegou no Templo de Jerusalém, e se descobriu que lá no Templo de Jerusalém se realizavam sacrifícios também. Para um Deus único, um Deus espiritual, mas eram sacrifícios. Aquela, né, a morte, a esfolação do cordeirinho, da pombinha, até do pardalzinho, era feito para se agradar a Deus. A gente faz outras formas. Isso, faz várias coisas. Movimento espírita, né? A gente faz cheio dessas coisas. Então, são atos carregados de espiritualidade que têm por objetivo agradar a Deus. Em hebraico, o correspondente em hebraico é o korban. Então, aquela matança do cordeirinho lá no Templo de Jerusalém era o korban. Tá bom? E essa palavra korban, ela vem no radical hebraico, que é o karev, ou kareb também. Korban vem de kareb, que quer dizer aproximar. Quando você matava o cordeirinho no templo e levava lá para, né, o holocausto do cordeiro, né, para a grelha, e aquele aromazinho da carne queimada, que depois o sacerdotezinho comia, viu, gente? Era um churrasquinho, basicamente. Né, Zé Daniel? Assavam uma carninha de cordeiro. E sentavam e comiam, né? Então, aquele odor da gordura sendo queimada na brasa, sabe, senhor Adelmo, como é que é? Bom, não é? Aí o texto bíblico dizia que esse era um aroma agradável a Deus. Quem tem uma visão literal do texto vai falar, então Deus gostava de um cheirinho de carne assada. O aroma ali, no caso, era a espiritualidade. É porque o vapor ou a fumaça é a coisa mais próxima do que a gente chama de fluido, né? Energia abstrata. Então se dizia que aquele ato litúrgico aproximava a alma de Deus. Isso, era a mesma função do incenso. Exatamente. Então, o que o cristianismo fez? Pegou o korban dos judeus, pegou o sacrifício ou sacro ofício dos romanos e ressignificou. Deu um significado novo. Tudo que eu faço para agradar a Deus é uma ocupação, uma realização de natureza sacra, sagrada. Então, se eu encontro um desafeto do passado, e isso numa perspectiva cristã, abraço e me reconcilio com esse desafeto, isso agradou a Deus. Foi um sacro ofício.
E como nesse processo de aproximação com o próximo, eu acabei também me aproximando de Deus, também foi um corban. O sacrifício ou o corban do cristão é toda a realização de natureza espiritual que me conecta ao outro para agradar a Deus. E o que agrada a Deus? O amor, a harmonia, a compreensão, a concórdia entre as criaturas. É isso que agrada a Deus. Tá tudo certo até aqui? O sacrifício do discípulo valida a oração de Jesus por ele junto a Deus. Como o sacrifício do Cristo validou a pregação do discípulo junto aos homens. Estão entendendo agora como essa noção de sacrifício fortalece o que Jesus está dizendo no versículo? Continuando então. Livro Construção do Amor, lição 17. Olha o título da lição. A oferenda cristã. Então, por exemplo, no Ano Novo, lá no Rio de Janeiro, na praia, né, Mui? Aí você vai na beira do mar fazer uma oferenda para Iemanjá. Aí você joga lá rosas brancas, flores brancas, né? Pede um namorado, uma namorada, né? Tem o lance de pular umas ondinhas também. Aquilo é uma oferenda. É bonito, é um ritual bonito, né? Aí você tem, por exemplo, no movimento espírita. Eu sei disso, eu já ouvi muita gente dizendo, eu assumi o compromisso, meu filho não passava no vestibular. Aí eu assumi o compromisso com o Dr. Bezerro, com o Eurípides Barçanufo, que se ele passasse no vestibular, eu ia doar tantas cestas básicas para o Natal do Centro. Não acontece? Acontece. É as oferendas, né? Como tem, por exemplo, nas religiões shintoístas, por exemplo, você faz oferenda aos antepassados desencarnados, né? Põe alimento, né? Assim, Adriana? Põe um alimento junto à foto. É uma oferenda. A intenção é agradar o ser divino ou o ser espiritual. Mas como a gente está falando de ressignificação desse sacrifício, aquele que vai validar, homologar a oração de Jesus em benefício do discípulo junto a Deus, a nossa oferenda é outra. A nossa oferenda, ela tem um outro caráter. Deve ter um outro caráter. Vamos ver o que o Emmanuel fala sobre ela? Se pretendes trazer ao mestre o preito de teu carinho, recorda que o Cristo não deseja adoradores de sua figura excelsa, mas artífices, artesãos, e servidores da Boa Nova que saibam calar. Agora vem a lista. Vai anotando, gente, agora o negócio fica tenso. Que saibam calar auxiliando. Que saibam calar auxiliando. Então eu chego no centro, falo, hoje é dia de comentário do Evangelho e eu que vou fazer o comentário do Evangelho. Aí em oração, antes de fazer o comentário, Tonzinho fala assim, Senhor, eu vou agora falar 1 hora em teu nome e eu ofereço as minhas palavras como oferenda de amor ao Senhor. Aí faço uma palestra de 1 hora. Dona Marisa, vamos agora apertar o cinto? Senhor, eu saí de casa e esqueci de refogar o arroz para o meu marido chegar do serviço e jantar. E eu sei que eu vou chegar e esse homem vai falar na minha cabeça 1 hora seguida. Aí, qual o compromisso que eu assumo? Eu me comprometo, Senhor, que eu vou escutar em prece ele falar na minha cabeça 1 hora sem parar. Não vou sentir raiva dele, não vou nem suspirar. Sabe qual é o nome disso? Oferenda de amor. Eu chego, já está com aquela cara de limão, né, de quem chupou limão. Começa a falar na minha cabeça, eu me comprometo o tempo que ele estiver reclamando de mim, falando que eu sou uma dona de casa ruim, que eu só ligo para centro espírita, eu vou escutar
calado. É oferenda. Fala, seu Daniel. É calado na hora e no dia seguinte também. Porque senão guarda para descontar depois. Seu Daniel tá falando aqui, gente, é calado da hora e no dia seguinte também. Senão no outro dia acorda, ó, agora é a minha vez. Aí não pode não. Ó, amar com desprendimento. A nossa noção de carinho, de afetividade, é uma noção de afetividade escravizadora. É o amor. Uma vez um diretor de escola falou para mim, eu adorava uma quinta série, agora eu acho que é o 6º ano, adorava essa turma. E eu sei que quando foi chegando no final do ano, eu fui pedir para ele para eu trabalhar na 6ª série para continuar dando uma aula para eles. Aí ele falou, você tá com o amor do Saint-Exupéry. Seu amor por ele é o amor do Antoine de Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe. Lembra da raposinha? Cativa-me. Você é o amor cativeiro. Esse cativa-me da raposinha não tem nada de bonito nisso. Porque às vezes a gente dá afeto para ter afeto. Aí o outro se torna seu escravo afetivo. O outro está comprometido a te amar tanto quanto você ama ele. No mesmo nível. E se ele ousar não retribuir na mesma moeda, ingrato, malagradecido. A avó da Ju fala, malagradecido. Isso é o amor do Saint-Exupéry. Você disse para ele, cativa-me. E queria que ele também te cativasse. Cativar, gente, vem de cativeiro. Quem que vive em cativeiro? Bichinho ou escravo. Então, amar com desprendimento. Eu amo e o outro me ama se quiser. O tanto que quiser e da forma que quiser. E se ele quiser ir embora e não quiser mais retribuir o meu amor, não tem importância. A minha alegria, o meu contentamento não é ser amado, é amar. Sentir isso já é a retribuição, já é a gratificação. Isso é oferenda de amor. Continua. Amar com desprendimento e servir sem repouso. A gente marca a hora para realizar alguma coisa. Por isso que a gente usa muito mal a palavra disciplina no movimento espírita. A gente cria disciplina para compartimentar o serviço, engavetar ele dentro de espaços de hora. Então, eu sei de gente que às vezes um enfermo, um perturbado, alguém angustiado, chega e pede um passe e fala, não, eu só dou passe no centro, às 7h30 da noite do dia tal. Aparece lá. Meu Deus do céu, a pessoa estava querendo passe quando? Outro dia estava conversando sobre isso, né, Laurene? A pessoa queria passe aquela hora, então é aquela hora e pronto. É servir sem repouso. A gente usa essa noção de disciplina, nossa, na verdade, é para fugir do serviço quando a gente é chamado. Porque a gente quer repouso. Trabalhador do evangelho não tem repouso. Tá? O coração de um trabalhador do evangelho é que nem pronto-socorro, gente, não pode fechar, não. Você não sabe que hora que a dor vai bater na porta. Servir sem repouso. Porque somente nesse culto íntimo de afetuoso devotamento é que conseguiremos, em verdade, comungar-lhe hoje e sempre a edificação do reino de amor e luz. Com Jesus, entretanto, as oferendas da fé são justas e expressivas. Com Cristo, não mais oblatas de sangue e lágrimas, nem dádivas de prata e ouro. Se é sacrifício, é ocupação santa, a primeira coisa que aquela realização tem que tomar de mim é o tempo. E sabe o que a gente faz muitas vezes? A gente recorre a essas oblatas de lágrima e sangue, a gente transmuta ela para oblatas de ouro e prata, porque é sério isso, gente. E eu às vezes percebo isso. Eu falo pelo movimento espírita, não vou ficar falando da igreja católica, eu não frequento a igreja católica. Mas a gente percebe, às vezes, a pessoa pega, vai lá, faz para mim.
Se tiver recurso, faz para mim. Faz para mim. Numa prece a gente vai lá, Senhor, ajude e tal. Exatamente. Fazendo que a gente, o trabalho é nosso. Então a gente usa às vezes recurso financeiro para contratar o serviço de alguém que vai realizar aquilo. Oi? Isso, paga alguém para chorar no nosso lugar. Então eu respeito muito, claro, eu sei que tem casas espíritas, por exemplo, que faz uma coisa que aqui no Eurípides a gente não faz. Contratar alguém, contrata, terceiriza o serviço de limpeza do centro. É tão bonito a gente ver uma pessoa, independente da sua classe social, independente da sua formação acadêmica, vir na casa lavar o centro, limpar o centro, limpar o banheiro, doar de si. Doar de si. Visitar um doente. Eu tive doente esses tempos. Nossa, é tão bom receber uma visita. As pessoas que foram me visitar, eu fiquei assim, tão feliz. Você está desanimadinha, a pessoa te visita, né? A Dona Joana foi lá me visitar. A Dona Joana chegou a fazer um negócio bonito que eu nunca vou esquecer. Ela fez massagem no meu pé. Aí depois que eu saí, eu estou citando aqui porque aqui estão os meus amigos, né? A Dona Laurenta tem me dado uma força, né? Com a acupuntura, me ajudado a aliviar a minha dor. Então a gente fica agradecido. Como é que a gente manifesta esse agradecimento em primeiro plano? Com sentimento. E sentimento vira o quê? Vibração. E a vibração sai com o endereço de remetente e com o endereço de destinatário. Então a melhor coisa do mundo é a gente fazer amigo. E a gente só faz amigo de verdade quando a gente doa de si, do seu tempo, do seu suor, da sua lágrima, chorar com o outro está chorando, você chora junto. Era um negócio bonito que acontecia com o Chico. Às vezes a mãe vinha para queixar, Chico, meu filho morreu no acidente. Ele chorava mais que a mãe. César me contou isso, e às vezes a gente pensava, bom, o Chico não está vendo o espírito do lado dela, por que ele está chorando? Ele estava chorando com o choro dela. Jesus chora com Marta e Maria quando Lázaro está sepultado. Jesus chora quando dá a notícia da morte de João Batista. Isso é a oferenda de amor. Esses são os pequenos sacrifíciozinhos que antecedem o grande sacrifício extremo, que é o que a gente mencionou, sabe, Adriano? Que é o gesto extremo, é o ato maior. Esse vai chegar para todo mundo. É um grande sacrifício. Mas quem que vai abraçar um grande sacrifício se antes não tivesse habilitado a isso com pequenos sacrifícios? Ah, tem um amigo meu que tá em casa, ele tá acamado. Nossa, mas eu só tenho 1h30 de almoço. Já sei. Hoje eu não vou almoçar, não. Eu vou sair do serviço, pegar o carro, meu horário de almoço, eu vou lá dar um passe nele. Né, tia Helena? Vou lá dar um passe nele. Depois eu como um salgado, né? Exatamente. Visita fúnebre. Às vezes perder um familiar. Você ir lá, prestar um peito de solidariedade, de amor. São os pequenos gestos que caracterizam o discípulo do Evangelho. E que vão anteceder o grande gesto. Tá bom? Continuando. Livro mais perto. Lição 10. A dádiva difícil. Doar, dar alguma coisa, pode ser difícil ou não. Pode ser difícil ou não. Aqui nesse texto, o Emmanuel vai falar da dádiva que te custou. Custou alguma coisa. Custou o sistema nervoso, custou o emocional, custou, às vezes, recurso financeiro, custou o necessário, custou tempo. Custou alguma coisa para você. Que exigiu de você. Que te constrangeu em algum sentido. O Emmanuel vai dizer assim: atenta, contudo, para a dádiva difícil que sai do coração.
Então, o Emmanuel já vai dar aqui a dica de qual que é, geralmente, a dádiva mais difícil. É a que sai do bolso? É a que sai do músculo? Qual que é a dádiva mais difícil? A que sai do coração. Vamos ver como é que é essa dádiva do coração. O próprio sacrifício em favor dos outros é plantação de felicidade no ambiente em que respiramos. Conquistar amigos. Aprende, agora vamos lá, a calar para que teu irmão fale mais alto. Funciona assim, gente. O sujeito fala em X decibéis. Aí eu vou e falo em 2x. Aí ele fala em 4x. Aí eu falo em 8x. Então o sujeito fala alto, eu falo mais alto que ele. Aí ele não vai perder. Aí ele tenta falar mais alto que eu. Aí eu tento falar mais alto que ele. E assim não tem fim. Aí aquela gritaria que os vizinhos chamam a polícia. Então vamos exercitar o seguinte. O outro falou alto. Eu falo mais baixo que ele falou. Aí ele fala mais alto. Eu falo mais baixo. Chega um momento em que ele vai ficar envergonhado de estar falando alto. Vai desistir de brigar. Funciona em sala de aula. Os meninos estão falando alto, algazarra. Aí o professor fala baixo. Os meninos vão quietando. Eu já testei em sala de aula. Agora você começa a gritar junto com os alunos, aí é o caos. Essa é a dádiva do coração, porque é muito difícil para o nosso orgulho, quando alguém fala com a gente, você falar mais baixo que ele. Não é o nosso impulso. O nosso impulso é de tentar falar mais alto, é de nunca perder. É um exercício bom para o espírita. Saber perder na discussão, por exemplo. Continua Emmanuel. Esquece as ofensas alheias. Esquece. Gente, não é guardar para usar na hora oportuna, não. É esquecer. Esse negócio de perdoar a ofensa, é esquecer mesmo. Esquecer mesmo. Outro dia eu estava conversando com um coração querido meu, estava falando comigo, falou, tem um familiar meu que está vivendo um problema matrimonial. E aí, um problema difícil, e aí um cônjuge resolveu pedir desculpa, e o cônjuge que foi ofendido, magoado, resolveu desculpar. Só que em dado momento, lembrou da ofensa. Falou, aquilo assim, assado que ele fez. Então não esqueceu. Se for para esquecer, é para esquecer mesmo. Esquecer mesmo. Sabe? Cavar um buraco, põe lá, joga concreto. Não, primeiro põe numa caixa de chumbo. Depois joga concreto, depois joga terra, depois põe um cofre por cima. Sepultado. Naquele assunto eu não toco mais. Mas é um tal de esposa, Andréia. 30 anos depois, numa discussão por causa do bife que queimou, lembrar de uma briga lá do primeiro ano de casamento. Então aquilo está vivo. É a brasinha que nós falamos outro dia. Soprou um pouquinho e a brasa apareceu. Esquecer ofensas é nunca mais tocar no assunto. Virar a página e colar. Virar a página com Durepox. Virar a página e colar com Durepox. Com Super Bonder. Acabou. Certo? Continua, Emmanuel. Apaga-te para que a luz do próximo seja vista. E o que a gente mais quer, nosso neon, né? A gente projeta nossas boas realizações de um jeito que tem que ofuscar o outro. Gente, nós somos assim até para queixar.
Vocês já viram gente que você chega e fala assim, nossa, eu estou numa gripe hoje. A pessoa fala assim, nossa, e eu que tive uma pneumonia o ano passado? Aí você fala, não, eu do ano passado tive pneumonia também. Eu falo assim, mas você não sabe a tuberculose que eu tenho desde... Não aceita ficar aquém. Tem que brilhar tanto quanto você, ou, de preferência, mais. Sacrificar-se é anular-se, apagar-se, para que o outro brilhe. E aí o Emmanuel encerra. Não ouvides que a renunciação, o sacrifício do cristão é a renunciação. Não ouvides que a renunciação aos próprios caprichos, na exaltação do bem de todos, será sempre no mundo a tua dádiva maior e a mais difícil. Então, o nosso corban, o nosso sacro ofício é assim. A gente pega o nosso ego, todo amor próprio, porque esse negócio de amor próprio a gente tenta às vezes relativizar. Amor próprio é diferente de autoestima. Infelizmente, nós demos para amor próprio uma conotação que é totalmente diferente da autoestima, da autovalorização, né? Amor próprio virou conceito superlativo de si. Quando você é mais, é mais, é mais. Então você pega seu ego, carregado desse amor próprio, desse orgulho, põe no altar do coração e sangra ele, esfola ele, sacrifica ele. Porque se você não sacrifica o seu ego, você não consegue aproximar do outro. Vai haver sempre uma barreira, uma cerca entre você e o outro. O outro é sempre um estrangeiro para você. Você ergue o muro do Trump lá, entre você e o outro. Intransponível. Quando você sangra o seu ego, você derrubou essa barreira. Você permitiu que o outro se aproxime de você. Vocês já viram casos assim, a pessoa fala assim, nossa, eu convivi com você tantos anos, eu nunca tive coragem de chegar em você, de me aproximar de você. Aí a pessoa até fala assim, eu te achava com a cara metida, te achava tão exibido, não é assim? Aí bastou um gesto nosso de altruísmo, em que a gente sacrificou o próprio ego, que a pessoa se sentiu à vontade, aconchegada, em que ela se sentiu próxima. Esse é o sacrifício maior. Essa é a dádiva maior, que o Emmanuel está mencionando aqui. Agora tem um porém nisso tudo. Aloísio, até agora, pelo que você explicou, o traço em comum entre mestre e discípulo é o espírito de sacrifício, e que pequenos gestos de sacrifício diários nos habilitam a grandes gestos. Só que tem um porém nesse sacrifício diário. É quando o outro é um algoz em tempo integral do meu coração. E o espírito de sobrevivência? Onde é que fica? E quando o outro me flagela o tempo todo? No casamento, na relação pai-filho, mãe-filho, no ambiente de trabalho. E quando meu patrão, ele está com um chicote, com um silício na mão o tempo inteiro. Ele não sabe me dizer bom dia sem me machucar. Como é que eu vou sustentar espírito de sacrifício face a um demônio desse? Como é que faz? Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, essas questões mais difíceis, sabe aonde a gente recorre? Obra básica. Porque é o básico, viu? Essas situações mais complexas estão tratadas lá da forma mais simples. Então nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 19. Lembra do capítulo? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então olha só. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa. Visto que sereis
recompensados no céu. Vamos parar aqui, porque essa frase está todinha conectada ao versículo de hoje. Lembra que nós falamos agora mesmo de ressignificar o corban, ressignificar o sacrifício? Então nós vamos também ressignificar a perseguição. Sabe como? Sabe por que a gente se sente ferido, tão ferido por esse perseguidor? Porque a gente acredita fielmente que ele está perseguindo quem? A gente. Não é o Cristo. Como a gente acha que aquele perseguidor, aquele cruel, aquele que é o, sabe, a pedra do meu sapato, a gente acha que a perseguição, que o ódio dele é por nós, a gente se sente ferido no nosso orgulho. Aí a gente precisa ressignificar essa perseguição. Nós vamos falar para nós mesmos assim: todo bem que eu realizar no mundo, eu não estou realizando para ter uma contrapartida. Eu estou realizando para que Jesus triunfe nos corações. Então, todo mal que for praticado contra mim, não é contra mim. É contra aquele por quem eu trabalho. É contra o Cristo. Ele não está me agredindo. Ele está agredindo a causa. Está agredindo o Evangelho. Aí o texto do Evangelho está dizendo: quando uma agressão passar por você sendo dirigida ao Cristo, você se colocou na frente, na linha de tiro, entre o agressor e Jesus. E isso é motivo de glória. Olha, gente, é mais ou menos assim. Você tem um malfeitor que vai atirar contra seu bebezinho. Instintivamente, o que uma mãe faz? Protege o bebezinho. Entra na frente para levar o tiro. Vocês conhecem alguma mãe que depois que faça isso, leva o tiro no braço, por exemplo, ou o tiro no órgão vital, e antes de desencarnar, ou antes de ir para o hospital, fala assim: nossa, o que eu fiz? Por que eu fui fazer isso? Nossa, está doendo. E se arrepende? Arrepende, Daniel? A primeira coisa que ela vai perguntar para os paramédicos, para quem socorrer ela, é o quê? Como é que está meu filho? E se disserem para ela: seu filho está bem, o que ela vai sentir? Valeu a pena. Então ela fala assim: não, o sujeito não atirou em mim, atirou no meu filho. Só que eu entrei na linha de tiro. Quando você abraça uma tarefa do Evangelho, você está entrando na linha de tiro. O alvo é o Cristo, o alvo é o Evangelho. Você entrou na linha de tiro. Ser alvejado, ser ferido, nessa circunstância é motivo de glória. Aí é motivo de glória. Entendeu, Tonzinho? Continuando. Podem traduzir-se assim estas verdades: considerai-vos ditosos quando haja homens que pela sua má vontade para convosco vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Fé, fidelidade ao acordo com Deus. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. É assim. Nossa, que pena que ele ainda se compraz em ferir. E isso é lamentar o erro do outro. E a gente não pode ter outra postura. Agora é diferente dizer: oh, homem amaldiçoado, Deus há de castigar ele para ele ver o que é bom. Isso é maldição. E a boca que amaldiçoa, ela vive escura. Ela vive cheia de lodo.
Cada palavra de maldição é um tóxico na nossa boca. É fel. É amargor. Então, júbilo, glória, alegria no sacrifício é saber que o seu sacrifício vai ter proveito. O seu sacrifício, o seu ato, é uma semente que vai germinar no coração daquele que te feriu e que ajudou a sustentar o edifício da fé na terra. A gente ressignificou o sacrifício. Aí a gente deixa de se sentir coitado. O que dói, gente, na perseguição é quando a gente se sente coitado. É quando a gente se sente a ovelha frágil, vítima do lobo. Quando a gente se sente a ovelha forte, que vai domesticar, amansar o lobo, você não sofre. Você se sente valoroso. Você se sente heróico. Sacrifício com Jesus é heroísmo. Certo? E agora, para encerrar, nós vamos lá no livro Paulo e Estevão, capítulo 8, da primeira parte, intitulado, vou falar o título, vocês já vão saber do que eu estou falando. A morte de Estevão. O que conecta o discípulo ao mestre? Espírito de sacrifício. Então, o trechinho que eu separei começa assim. Estevão tinha agora o rosto enrubescido, envergonhado. Seminu foi auxiliado por um legionário romano a recompor os sobejos da veste em frangalhos, acima dos rins, para não ficar inteiramente nu. Então, a primeira descrição do sofrimento de Estevão no seu momento de martírio, é uma descrição de sofrimento psicológico. Arrancaram as roupas dele, em público. Imagina você ficar nu em público. Ele estava corado. Ele estava envergonhado. Junto com as roupas, o que arrancou dele? Dignidade. Com a mão trêmula pelos maus tratos recebidos, procurava limpar a saliva que os mais exaltados lhe haviam esputado em pleno rosto. Então, além de arrancar as roupas, cuspiram nele. Gente, uma cusparada no seu rosto já é um ato que mexe com a sua autoestima, que mexe com a sua dignidade. Agora imagina centenas de pessoas cuspindo no seu rosto. Forte pancada no ombro causava-lhe intensa dor no braço todo. Então, além da alma ferida, ele tinha também o corpo quebrado. Ele que amara os infelizes... Perdão, voltando, errei o ponto aqui. Em frente... Não. Compreendeu que lhe chegavam os últimos instantes de vida. A humilhação doía-lhe fundo, mas recordou as descrições de Simão a respeito de Jesus no derradeiro transe. Ele, Estevão, discípulo, falou, bom, não vai dar para eu fugir daqui. Eu não escapo dessa mais. Já estou preso no tribunal, na frente do Saulo, condenado, todo mundo já com pedra na mão. Não vai dar para eu escapar daqui. Então, só dá para eu fazer uma escolha. Ou eu morro como um criminoso comum, ou eu imito o mestre. Aí ele buscou na memória tudo que ele tinha aprendido com Pedro sobre como Jesus se comportou naquele mesmo momento, naquela mesma circunstância. E aí começa. Em frente de Herodes Antipas, agora é descrevendo Jesus, o Cristo sofrera dos israelitas idênticas ironias. A roupa foi arrancada, sofreu cusparada no rosto, fora açoitado, ridicularizado, ferido. Quase nu, suportara todos os agravos sem uma queixa, sem uma expressão menos digna. Ele que amara os infelizes, que trabalhava por fundar uma doutrina de concórdia e amor para todos os homens,
que abençoara os mais desgraçados e os acolhera com carinho, recebera o galardão da cruz em suplício imensurável. Então ele historiou a experiência do Cristo. Falou, opa, então esse é o meu padrão, ele é o meu guia e o meu modelo de como se é martirizado com glória, com heroísmo. Como eu transformo esse ofício de morrer num ofício sacro, num sacro ofício. Ele fez uma perguntinha, que é a perguntinha que vocês vão levar para casa hoje. E Estevão pensou, quem sou eu e quem era o Cristo? Quem sou eu e quem é o Cristo? Olha, gente, nós estamos vivendo numa sociedade que tem muitas distrações. É a sociedade do entretenimento. E entretenimento da nossa cultura, e ninguém aqui escapa dela, nem os desencarnados, entretenimento na nossa cultura se tornou sinônimo de fuga. O parque, o shopping, o clube, a balada, a boate, o barzinho, o show, a piscina, a praia. Para nós, não é mero lazer, não é mero repouso, é fuga. Porque a gente se entrega à experiência do entretenimento de uma forma tão desvairada, tão inconsequente, que isso é para fugir das experiências que nós vamos encontrar no emprego, na família, em casa, na rua, no centro espírita, na convivência com o próximo mais próximo, com quem eu estou ligado karmicamente. Então a escolha é duas. Ou eu fujo. Tem gente que transformou compra em fuga. Não é? Compra é fuga. O sujeito tem um cartão sem limite, compra. Tem gente que transforma festa em fuga. Tem gente que transforma viagem em fuga. Tem gente que transforma boate em fuga. Fuga. Sabe o que é fuga? É quando você vai para o entretenimento e se desconecta totalmente do que é sério na vida. Você pode ir onde você for, só não pode transformar entretenimento em fuga. E isso é fácil da gente entender. Sentado num restaurante, eu vou me comportar e cultivar a mesma sintonia e as mesmas ideias de quando eu estou no centro. É isso. Se eu consigo sentar num restaurante e lá no restaurante eu estar com as mesmas ideias, os mesmos valores e o mesmo comportamento de quando eu estou miudinho, aquele entretenimento é digno, senão é fuga. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Estevão não fugiu. Na hora que ele foi chamado, na hora H, no gesto extremo, ele não deu um jeitinho de escapar, que nem o Leão da Montanha. Vocês lembram do Leão da Montanha, do desenho? Saída estratégica pela direita? Falou, agora é para sofrer? Então vou sofrer. Mas vou sofrer igual ele. Vou sofrer igual meu mestre. E encerra. O príncipe da paz fora arrastado pelas ruas de Jerusalém sob o escárnio das maiores injúrias. E era o Messias esperado, ungido de Deus. Porque sendo ele homem falível, Estevão, portador de numerosas fraquezas, haveria de hesitar no momento de testemunha? E com o pranto a escorrer-lhe no rosto lacerado, escutava a voz cariciosa do mestre no coração. Todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. E faça como eu. Não fuja. Valentia. Os nossos dias estão nos convidando a sermos valentes, corajosos,
heróicos, sóbrios. Não vamos nos entorpecer, nos embriagar com nada no mundo. Os dias, o seu Adão hoje chegou e comentou comigo, né, seu Adão? A dor do parto. Nós estamos em parto, pleno trabalho de parto espiritual. E nós estamos assessorando o Cristo nesse processo de parto, onde uma nova humanidade está vindo à luz. Então nós não podemos nos embriagar, nos entorpecer com nada. Vocês sabem que eu estou falando da embriaguez simbólica, né? Lucidez para sofrer imitando o Mestre, para tomar nossa cruz, seja qual for, e imitar exatamente, fidedignamente, o que o Mestre fez nas horas de martírio. Então, tarefinha de casa para todo mundo, chega em casa, escolhe o Evangelho, qualquer um dos 4, e leiam as passagens sobre a crucificação. Da hora da prisão dele no horto, até a hora do Pai perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Tá bom? Leiam em casa. O comportamento que ele teve naquelas horas é o que eu vou ter no problema que Deus colocou na minha porta. É isso que conecta o discípulo do Mestre. Tá bom? Até a semana que vem, gente. A vida destemida, sem temor, a vida que abraça o ideal do Evangelho, sem cogitar prejuízos, danos, ônus, é uma vida que fala silenciosamente aos corações.